Nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como usar um código em R para trabalhar com planejamento fatorial, fazer a interpretação de resultados experimentais obtidos através de experimentos planejados. Começaremos com planejamento fatorial 2 ao cubo, ou seja, planejamento fatorial em 2 níveis com 3 fatores. O código foi adaptado partindo aqui do código do professor Chris Mack. Então aqui eu deixo para vocês na descrição do vídeo aqui o link, né? E se for possível eu deixo o código aí também na descrição. Essa videoaula é dedicada aqui aos meus alunos de quimiometria que vão precisar fazer trabalho de quimiometria, né? Então eu vou mostrar como o código funciona, né? Os exemplos que nós vamos testar virão principalmente desse livro aqui, Como Fazer Experimentos. Essa é uma edição antiga que você consegue encontrar PDF na internet, né? Aqui estão os autores, né? Benício de Barros Neto, Ieda Spatino Scarminio, Roy Eduard Bruns. Nós vamos então direto à página 116 do PDF, onde eu vou rodar o primeiro exemplo, 116, que corresponde à página 105 do livro, mas 116 do PDF. Então nós vamos analisar esse resultado, esses resultados experimentais aqui obtidos com planejamento fatorial 2 ao cubo. Variaram-se os seguintes fatores: temperatura, catalisador e concentração. Então aqui você tem um nível inferior de cada fator e aqui o nível superior. O objetivo aqui é mostrar como o software funciona. Então o software o código já está pronto aqui no R Studio. O que eu vou fazer aqui? Eu vou aqui em Files, Arquivos, né? E venho aqui nessa reticências aqui à direita, não sei se vocês conseguem enxergar, e aí quando você toca, vai ali, aparece ali Go to Directory. Então os arquivos que eu estou gravando aqui nessa pasta aqui, Quimiometria 2, tá. E aí eu venho aqui nessa engrenagemzinha e escolho aqui a opção Set as Working Directory. Okay. Bom, nós usamos aqui a biblioteca ALG Design, que você vê aqui. Se você está rodando pela primeira vez, você precisa instalar a biblioteca. Então você executa essa linha aqui, install.packages ALG Design. Como eu já instalei, eu vou deixar como comentário. Então vou pôr aqui o jogo da velha na frente e aí fica como comentário o código. Enfim, o R não vai ler essa linha. Então vou executar essa linha aqui, ou você vai aqui no Run, tá vendo aqui Run, aqui em cima, ou você dá um Ctrl Enter que ele roda do mesmo jeito. Então já rodou aqui essa linha, né? Ele dá uma mensagem de alerta aqui, mas tudo bem, não tem problema. Vou criar uma matriz de planejamento. Quais são as variáveis aqui? Deixa eu ver. Temperatura, catalisador, concentração. Então eu vou chamar aqui, ó, temp, temperatura, cat, catalisador, concentração. Deixa eu ver aqui. Número de níveis, 2. Número de variáveis, são 3 variáveis. Executando essa linha aqui, eu vou usar a função gen.factorial para gerar então um planejamento fatorial de 2 níveis e 3 variáveis com essas variáveis aqui que eu acabei de mencionar. Então eu executo, ó, veja que apareceu aqui na área de trabalho o planejamento, tá vendo aqui, ó, planejamento fatorial. Se eu quiser eu executo aqui essa outra linha aqui só para mostrar aqui no workspace o planejamento aqui está, mas eu preciso salvar isso aqui porque eu vou abrir depois no bloco de notas. Então eu vou chamar isso aqui simplesmente, eu vou aqui CSV. Como é que eu poderia salvar para ficar mais criativo? Vou pegar aqui, qual o nome que eu poderia chamar? Eu poderia pôr tab 3, tracinho 3, vamos lá, então vou salvar como
tab 3, tracinho 3, vou pôr o nome do primeiro autor aqui, underline Benicio. Então eu salvo, vamos ver se apareceu lá. Ó, surgiu aqui, né, o arquivo, e aqui está. Eu preciso fazer algumas modificações aqui nesse arquivo. A primeira eu vou eliminar essas aspas. Eu acho que eu não preciso disso. Eu até vou dar uma olhada aqui em algum arquivo anterior se tem aspas. Deixa eu ver aqui. Não tem. Então eu preciso eliminar estas aspas. Como é que eu poderia eliminar? Poderia vir aqui, por exemplo, editar. Veja que eu selecionei aqui uma das aspas. Editar, substituir. Então onde tem aspas eu simplesmente deixo vazio e aí elimina. Substituir tudo, acho que eliminou. Que mais? A primeira coluna aqui se refere ao ensaio, só que não está escrito nada ali, então vou pôr ensaio. A segunda vai ser o nível de temperatura, a terceira vai ser o catalisador, a quarta a concentração e a última eu vou chamar de rendimento, já que é o rendimento da reação. Detalhe, repare aqui que os experimentos foram realizados em replicata. Então eu vou precisar de replicatas, né? Então como é que eu vou fazer aqui? Tipo aqui, você tem o primeiro ensaio. Até vou dar um espacinho aqui para ficar mais claro para vocês. Primeiro ensaio, segundo ensaio, terceiro ensaio, quarto ensaio, quinto, sexto, sétimo e oitavo ensaio. Como está em replicata, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui e vou pôr aqui embaixo o primeiro ensaio, segundo ensaio, depois vou ter que preencher os respectivos rendimentos. Então, vou fazer isto ao vivo e a cores, sem edição alguma, para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Aqui. Bom, como a última coluna corresponde ao rendimento, então agora eu vou preencher. Primeiro ensaio, teve rendimento na primeira replicata 56 e na segunda 52. Está vendo que eu estou usando a vírgula como separador? Segundo ensaio. Aliás, segundo ensaio aqui eu dei uma mancada aqui. Pronto, agora sim. Segundo ensaio está aqui. Terceiro ensaio está aqui, a replicata. Acho que agora está certo. Então, segundo ensaio, 85 e 88. Opa, preciso de uma vírgula. Terceiro ensaio, 49 e 47. Quarto ensaio, 64 e 62. 64, 62. Quinto ensaio, 65 e 61. Esses são os valores dos rendimentos obtidos nas replicatas. Sexto ensaio, 92 e 95. Sétimo ensaio, 57 e 60. Oitavo ensaio, 70 e 74. Vamos dar uma checada aqui para ver se eu digitei alguma coisa errada. Primeiro ensaio, 56 e 52. Segundo ensaio, 85 e 88. Terceiro ensaio, 49 e 47. Quarto ensaio, 64 e 62. Quinto ensaio, 65 e 61. Sexto ensaio, 92 e 95. Sétimo ensaio, 57 e 60. Oitavo ensaio, 70 e 74. Acho que está certo. O nome do arquivo é tab3, tracinho 3, underline Benício, né? Então, vou salvar aqui. Salvo. E aqui já está no código, eu vou chamar então o arquivo, né? Que é tab3-3, underline
anúncio.csv, vamos executar. Aqui eu criei o objeto dados, e aí com essa função read.csv eu vou pegar os valores que estão lá nessa tabela que acabamos de criar e colocar dentro do objeto dados. O objeto dados foi criado aqui, você pode ver, você pode clicar em cima, e aqui estão, né, os respectivos ensaios. Deixa eu ver se tem alguma coisa errada. Aparentemente, acho que aparentemente está tudo certo. Detalhe, a primeira coluna aqui corresponde ao número do ensaio. Nós não vamos usar, na verdade vai atrapalhar a gente se nós a mantivermos. Então, para eliminar a primeira coluna, você pode fazer isso aqui, ó. Executar essa linha aqui, ó. Dados igual dados, entre colchetes menos 1, então ele elimina a primeira coluna. Vamos dar uma olhada aqui. Eliminou a primeira coluna, que era a sequência dos ensaios. Nós não vamos precisar dela. Nós podemos agora dar uma observada na parte gráfica, por exemplo. Nós vamos aqui usar essa função interaction.plot, que é aqui da biblioteca ALG Design, aqui, que você tem que, antes de usá-la, instalar o pacote. Então vamos ver aqui a interação entre catalisador e temperatura. Então já deixei o código pronto para vocês modificarem depois, a depender do conjunto de dados que vocês vão analisar. Então, repare que é o gráfico de interação, que você pode salvar, você pode copiar e colar no Word, por exemplo, ou algum outro arquivo, né? Repare que as linhas aqui não são paralelas. Isso indica que há uma interação entre os fatores temperatura e catalisador. Repare que, aqui, essa linha tracejada é quando o catalisador está no nível inferior. O rendimento do catalisador no nível inferior, quando a temperatura passa do nível inferior para o nível superior, o aumento do rendimento é significativamente maior que o aumento do rendimento quando o catalisador é o catalisador do tipo B, o catalisador no seu nível superior. O aumento é bem menor. Então, o efeito da temperatura sobre o rendimento da reação depende de qual catalisador você está usando. Então, esse gráfico de interação aqui, em que as linhas não são paralelas, é uma forte indicação de que a interação temperatura-catalisador é significativa. Agora, aqui com essa outra linha, vamos ver a interação entre concentração e temperatura. Agora aqui as linhas são praticamente paralelas, então eu diria que a interação temperatura-concentração ela é desprezível. Em outras palavras, o efeito da temperatura sobre o rendimento da reação não depende desses dois níveis em que a concentração foi utilizada. E por fim aqui, interação catalisador-concentração, também gráficos paralelos aqui, então interação catalisador-concentração parece não ser significativa. A gente pode ver gráficos de barra também, usando o pacote ggplot2, que é um pacote, eu diria, poderosíssimo para gráficos. Eu até tenho uma playlist aí no meu canal sobre gráficos usando o ggplot2. Para você rodar essas linhas aqui abaixo, você precisa primeiro instalar aqui o pacote, usando a função install.packages, instalar o pacote ggplot2. Como já está instalado aqui no meu R, então eu vou deixar em comentário. Bom, vou então executar essa linha aqui, library ggplot2, e aqui eu já tenho um conjunto de comandos que eu vou armazenar nesse objeto que eu chamei de P, onde eu vou colocar os dados para montar um gráfico de barras. Então, entre as coisas que tem aqui, a matriz de dados, que eu chamei de dados aqui, o objeto, né? Aqui em aesthetic, o X é a temperatura, o Y é o rendimento. Bom, o tipo de gráfico, aqui, G1, type, G1, bar, pedi para pôr barra de erro aqui. Tem alguns detalhes aqui, tipo, aqui
A escala você pode mudar. E vamos então executar. O objeto foi criado aqui, tá vendo? Ó? Foi criado. E aí, por fim, eu vou usar a função print para mostrar esse gráfico na tela. É um bonito gráfico. O que nós podemos ver? Então aqui, essa legenda bem à direita aqui do gráfico, não sei se está conseguindo prestar atenção aqui, a ponteira do mouse mexendo. Catalisador no nível inferior, azul escuro. Catalisador no nível superior, azul claro. Repare que o eixo Y é o rendimento da reação e o eixo X corresponde à temperatura. Então, no quadro aqui à esquerda, repare que temperatura no nível inferior, temperatura no nível superior. Quando você passa da temperatura do nível inferior para o nível superior, o rendimento aumenta. Que no caso aqui, esse rendimento aumenta mais de 20% quando você usa o catalisador no nível inferior. Já aqui em azul claro, repare que a temperatura aqui menos 1, mais 1, né, o nível inferior, nível superior da temperatura. Em azul claro, você tem aqui o efeito da temperatura sobre o rendimento quando você está usando o catalisador B, que é o nível superior do catalisador. Esse efeito é bem menos significativo, o aumento do rendimento é menor. Então isso também é uma prova da interação entre os fatores temperatura e catalisador. Já deixei pronto o código aqui para ver aqui a interação agora no próximo aqui entre temperatura e concentração. Então eu vou criar um objeto que e depois vou graficar o objeto com a função print. Criei o objeto aqui. Então reparem só. Nessa legenda aqui à direita, ó, concentração, nível superior azul claro, nível inferior azul escuro, rendimento, e esse é um gráfico de interação temperatura concentração. Nós podemos ver que o rendimento da reação aumenta com a temperatura, mas esse aumento parece ser praticamente independente se a concentração está no nível inferior ou superior. Então repare essa diferença aqui, ó. É bem parecida com esta diferença aqui. Espero que vocês vejam o cursor do mouse mexendo. Então essa interação temperatura-concentração é negligenciável. E por fim aqui crio esse objeto R, onde vou ter também um gráfico de barras, onde eu quero analisar a interação catalisador-concentração. Repare que aqui o meu objetivo não é interpretar os resultados ali conforme o livro, mas mostrar como o código funciona para vocês fazerem modificações. Então criei o objeto, printei e aqui está também indicando que a interação concentração-catalisador não é significativa. Então o que a gente tem aqui, ó? No eixo Y, rendimento, que é a nossa resposta, e no eixo X, catalisador. Concentração nível superior, azul claro, concentração nível inferior, azul escuro. Então quando você passa do catalisador A, ou seja, o nível inferior do catalisador, para o catalisador B, o nível superior do catalisador, o rendimento da reação diminui. Isso acontece nas duas concentrações. E essa diminuição do rendimento, quando você passa do catalisador A para o catalisador B, ela é praticamente independente da concentração que você está usando. Aqui está. Agora vamos trabalhar com a função LM, que eu acho que quer dizer Linear Modeling, para a gente obter os parâmetros aí do modelo empírico, né, para esse conjunto de resultados. Então eu vou aqui, ó, tem aqui vou criar esse objeto Model1. Aqui LM é a função, como argumento da função aqui eu vou pôr o Y, que é rendimento, aí till, e aí esse ponto aqui quer dizer o seguinte: pegue todas as variáveis e faça a regressão. É tipo assim, lembrando, né? Y igual B0
mais B1 x1 mais B2 x2 mais B3 x3. Isso aqui eu vou pôr em comentário, que é só para você saber do que se trata, né? Então, o que é B0? B0 seria o intercept, intercepto. Em outras palavras, enfim, intercept é tipo um coeficiente linear de uma equação da reta. B1, B2, B3 seriam os efeitos do catalisador. Acho que deixa eu ver aqui só quais são as variáveis: temperatura, catalisador e concentração. Então, tipo assim, ó, você pode pensar assim: x1 igual a temperatura, ou seja, o nível da temperatura. Que a gente está usando variáveis codificadas, mas não necessariamente que você precisa usar variáveis codificadas. X2 é igual ao catalisador e x3 é igual a concentração. Então vamos executar aqui. Apareceu aqui o model 1, né, o objeto, e eu executo essa linha ali, summary model 1, para ver os resultados. Então o que tem aqui? O intercept 67,31. Então é a média de todos os ensaios, e aqui os valores aqui dos parâmetros da equação de regressão. Repare que você tem aqui na última coluna os chamados valores P. Quanto menor esses valores, mais, digamos, significativos são os parâmetros de regressão. Então tá aqui, ó. Esses valores têm que ser menor que o nível de significância 0,05 para serem significativos. Uma coisa aqui, sim, ó, aqui você tem aqui o R quadrado, né, que é o quanto por cento da variabilidade dos seus dados é explicado pelo modelo de regressão. Se você quisesse, você poderia escrever isso aqui de uma maneira diferente, você vai ver que vai dar o mesmo resultado. Ó, vou chamar isso aqui de model 1B, só para você ver que vai dar os mesmos resultados. Se quiser, você poderia declarar as variáveis aqui, ao invés de pôr esse ponto aqui que indicaria todas as variáveis, x. Veja que as variáveis x são as variáveis independentes. A variável y, que é o rendimento, é a variável dependente, né? O y. Então eu poderia pôr aqui temp mais cat mais const. Acho que foi isso que eu chamei, né? Temperatura, catalisador, concentração. Vamos ver se vai dar certo. Então vou executar aqui, vamos ver se vai dar alguma mensagem de erro. Não. E aqui estão, os resultados são absolutamente os mesmos. Outra coisa, se eu quiser eu escrevo fórmula aqui, por exemplo. Fórmula igual, vai ficar mais rigoroso. Ele também vai ficar mais bonitinho, né? É a fórmula da regressão, né? E aqui está os dados absolutamente os mesmos. Vamos confirmar aqui com os valores dos parâmetros aqui obtidos aqui no livro do professor Benício Barros. Vamos ver aqui. Então, para o intercept, né, a média de todos os resultados está aqui, ó, 67,31, bateu. O fator 1, que é a temperatura, 22,88 no livro, e aqui está 11,44. Por quê? Porque aqui nós temos os parâmetros de regressão, que eles corresponderiam a uma variação do rendimento quando você varia o fator temperatura em uma unidade, tipo passando de -1 para 0. E aqui no livro seriam os efeitos quando você passa o fator temperatura de -1 para +1, por isso que é dobrado. Ó, -3,88 aqui, -6,973, enfim, espero que vocês tenham entendido. O que mais a gente tem aqui? Será que nesse exemplo tem um modelo de regressão? Eu queria pegar aqui o modelo de regressão, interpretando os resultados. Não sei se ele chegou a pôr o modelo de regressão nesse exemplo. Modelo estatístico, sim, espero que ele tenha colocado. Sim, aqui, ó, modelo estatístico, agora sim, ó, 67,3 bate, 11,4 bate, -6,9 bate, -4,4
bate. Só que ele calcula também as interações, porque a gente sabe que a interação temperatura-catalisador é significativa, a gente viu isso. Então vamos fazer o seguinte, ó, continuando. Se eu colocar assim, ó, repare que nesse caso você tem 3 variáveis, você pode ter até uma interação de 3 fatores. Então, de cara, eu vou fazer aqui novamente a regressão. Okay. Se eu quiser, eu escrevo fórmula. E aí vou pedir para calcular até as interações entre 3 fatores. Tá vendo aqui, ó? Então, calculando até as interações entre 3 fatores. Deu alguma coisa errada aqui. Qual foi? Ah, sim, fórmula igual. Pronto, agora sim. Calculou. Aí eu coloquei os resultados aqui nesse objeto que eu chamei de model, e que você pode chamar do que você quiser. Se você quiser, você chama de Luiz, Jair, Ciro, mas eu preferi colocar model 2. E aí vamos ver aqui o sumário, né, o que nós temos. Então repare que nós temos aqui temperatura catalisador, concentração e a interação temperatura catalisador como significativos. Olha aqui os valores P aqui na última coluna como são pequenos. As demais interações não são significativas. Vamos comparar aqui com os valores obtidos aqui do livro. Cadê aqui, ó? Exatamente os mesmos, ó. Interação temperatura catalisador, menos 4,3. Interação temperatura concentração, menos 0,4. Faz sentido. Concentração catalisador, mais 0,4. Temperatura catalisador concentração, arredondando 0,1. Então deu certo. E por fim, se você quiser também mostrar mais uma vez quais são os efeitos e interações que são significativos, tem uma linha aqui para você obter o chamado gráfico normal dos efeitos. Então já está tudo pronto aqui, que você vai usar justamente os parâmetros aqui que você obteve nessa regressão múltipla, calculando até a terceira a interação entre 3 fatores, né? Então eu vou executar logo aqui para ver o gráfico. Vamos ver aqui. Então, o que nós temos aqui? Essas interações que caem aqui mais próximo da linha de regressão, elas não são estatisticamente significativos. Os efeitos estatisticamente significativos: concentração, temperatura, catalisador e a interação temperatura-catalisador. Bom, a aula ficou um pouquinho longa e as próximas serão mais longas ainda para tratar de planejamentos fatoriais ainda mais elaborados. Então, até a próxima.